Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para gravar mais um Pão Diário, fundamentado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 24 e 25, que vai mais uma vez respaldar uma ideia, um pensamento teológico, bíblico, que tem sido defraudado, que tem sido ignorado. Atos capítulo de número 16, versículos de número 24 e 25, quando diz: Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Então a gente precisa entender que existe uma classificação de prisão. Eles, Paulo e Silas, foram lançados em uma espécie de prisão, chamado de prisão interior. Vamos entender. Pela meia-noite, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Então era normal os presos ouvirem gemidos, esconjuros, excomungações, palavrões. Mas quem estava ali era crente, glória a Deus. E crente é capaz de cantar nessa situação. Mas vamos entender. Uma prisão romana, ela tinha três partes distintas. Primeira parte, comuniora, onde os prisioneiros tinham luz e ar fresco. Segunda parte, interiora, ou interior, que é esta aqui, que era uma prisão subterrânea, é a que Paulo e Silas estavam submetidos, úmida, fria, não havia nem luz e nem ar fresco. Nessa prisão, fechada por fortes portões e trancas de ferro, cada cela possuía 5 buracos, 2 no chão para os pés e 3 buracos para os braços e para a cabeça. O prisioneiro era torturado a cada movimento que fazia. E por fim havia um tulianum, ou seja, uma cela subterrânea, um lugar onde o indivíduo já era levado para execução. Então eles estavam nessa segunda cela aqui, a interiora, aonde é dito que era uma prisão subterrânea, úmida, fria, não havia luz, não havia ar fresco. Com esses 5 buracos em cada cela, 2 para os pés, 2 para as mãos e 1 para a cabeça. Então era nessa situação que eles se encontravam. A prisão, no entanto, não pôde impedir o progresso do Evangelho, mas, pelo contrário, ainda ajudou o Evangelho a ser ainda mais expandido. Então essa prisão, nessa situação, não foi o suficiente, o bastante, para impedir o progresso do Evangelho. Pelo contrário, serviu de alavanca para que o Evangelho crescesse e fosse ainda mais além. Agora, eu quero destacar com vocês algumas coisas. Primeiro, Paulo e Silas não podiam abrir a prisão. Não havia força neles o bastante para isso. Mas existia uma coisa que eles podiam fazer. O que é que eles podiam fazer? Eles podiam abrir a boca, cantar, louvar a Deus. Esse é o equilíbrio entre a responsabilidade humana e a soberania divina, tá bom? Na verdade, eles podiam fazer algumas coisas. Primeiro, eles poderiam cantar hinos, estando no cepo, na cela interior à meia-noite. E Jesus Cristo, Com ele a liberdade até na prisão e até na mais densa trevas existem luz. Houve luz nas densas trevas e houve louvor na prisão. Segundo, eles puderam abrir a porta da salvação ao carcereiro que havia lhes fechado a porta da prisão. Eles estavam presos e não podiam abrir a prisão, mas eles puderam abrir a porta, não a porta que os prendia, mas a porta da salvação. E abriram para aquele carcereiro que havia fechado para eles. Terceiro, eles podiam manter sua dignidade. Como assim? Eles poderiam exigir seus direitos como cidadão romano. Açoitar um cidadão romano era um delito que se punia com a morte. Mas Paulo não apelava a sua dignidade para a sua própria segurança, mas sim pela dos cristãos que teria que deixar em Filipos. Isso aqui é lindo demais. Paulo abre mão de um direito que é seu para beneficiar os crentes que agora seriam encontrados, seriam salvos,
e a igreja que seria implantada ali em Filipos. Então Paulo poderia muito bem fazer uma exigência, e a exigência que Paulo fizesse traria perseguição futuramente aos crentes que ali estavam. Então, visando o bem-estar dos outros, não olhando para o seu próprio mal-estar, eles abrem mão de algo legítimo, ok? A fim de beneficiar e ajudar aqueles que ilegitimamente lhe ofenderam e lhes causaram muita dor. Então, isso aqui é lindo demais. Eu não posso abrir a prisão, mas eu posso cantar hinos ao meu Deus. Eu posso abrir a minha boca para louvá-lo. Eu não posso abrir a prisão, mas eu posso abrir a porta da salvação, nem que seja para aquele que fechou a porta da prisão, para me manter preso ali dentro. Terceiro e último, eu não posso abrir a prisão, mas eu posso abrir mão de alguns direitos para que outras pessoas também sejam encontradas, também sejam salvas. Esse é o evangelho genuíno, salvífico e um comportamento compatível àqueles que são missioneiros, mensageiros deste evangelho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eles não foram tomados por um espírito vingativo. Eles tinham o espírito de Cristo. Eles não fizeram mal a quem lhe fez mal. Eles fizeram bem a quem lhe fez mal. Então isso é coisa que somente quem tem o espírito do Senhor Jesus é que tem essa capacidade de fazer essas coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para a glória de Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.